Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Salmo 23. Bom dia. O Evangelho é de Mateus, capítulo 15, 29 a 37. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Sinto compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: De onde vamos conseguir, no lugar deserto, tantos pães que possam saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo caminho. Depois, tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram saciados e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Meus queridos amigos ouvintes, as multidões levavam os doentes até Jesus para serem curados de todas as doenças e enfermidades. E Jesus curou a todos. A multidão ficou admirada quando viu os milagres, os coxos andando, mudo falando e os cegos enxergando. E glorificavam a Deus. Jesus ensina aos seus discípulos a ter compaixão da multidão, que já tem 3 dias estava ali, aos pés de Jesus, e não tinha nada para alimentar. E Jesus não queria dispensá-los com fome. Naquele exato momento, Jesus ensina aos seus discípulos a fazer o grande milagre que só o amor faz. Ele cura, liberta, traz vida e esperança. E o milagre da multiplicação dos pães acontece. E todos comeram, ficaram saciados e sobrou 7 cestos de alimento. Jesus é o Cristo ungido, o Messias missionário do Pai, que veio fazer sua missão. Ele é o Salvador esperado, o Filho de José, Jesus de Nazaré. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Amém? Eu desejo a você um bom dia e que Deus lhe abençoe.
pedaço de pão e por um pouco de vinho. Eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho por um pedaço de pão e por um pouco de vinho. Eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho. Deus se tornou refeição e se fez o caminho por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida, eu já vi mais de um irmão desiludido da vida, e por não dar do seu pão e por não dar do seu vinho, vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão tornar-se um homem mesquinho por um pedaço de pão e por um pouco de vinho. Vejo as nações em conflito e este mundo maldito por não partilhar. Vejo metade dos homens morrendo de fome, sem Deus e sem lar. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão.